Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha irmã, meu irmão, mais um momento de aula de antropologia teológica. Peçamos a graça do Espírito Santo, da sua esposa espiritual, a Virgem Maria, da qual todos nós somos chamados a ser despojados no Espírito para a vida divina, de São José e de São Boaventura, a graça de aprofundar os nossos estudos de antropologia. Hoje vamos continuar sobre o tema da imagem e semelhança de Deus nos padres. Temos aqui um breve rascunho e eu queria que vocês aprofundassem comigo. Vamos continuar, tá bom? Lá no guia de estudo eu cito Orígenes. Em Orígenes existe uma continuidade do pensamento grego, onde a alma seria a única a ser realmente imagem de Deus, pois o Espírito indica a participação do homem na vida divina. Nós vimos que Justino trata um pouco diferente, mas em norma sim eles pensam no geral. A inteligência nos caracteriza-se pela liberdade, onde a alma superior seria a sede do livre-arbítrio e por fim o homem um ser constituído de corpo. A imagem de Deus, neste caso, se caracteriza na alma. Assim, ela é seguidora do Espírito Divino, criado à imagem do Verbo, devendo ser cada vez mais semelhante a Ele. Então aqui nós temos um outro ponto, tá bom? E vamos continuar pós-Orígenes? Por favor, venham comigo, tá bom? Estou aqui na luta com o Word agora. Em Atanásio e Hilário, o homem é um ser racional, lógicos, na qualidade de semelhante ao Verbo. O homem é imagem de Deus por graça, ao passo que o Verbo é por natureza. E essa tese foi sustentada no combate ao arianismo. Hilário faz bem a distinção entre corpo e alma. A alma é o homem interior, feito à imagem de Deus, incorpóreo, sutil e eterno. Já o corpo, ao contrário, é caduco e terrestre. O tema da imagem, em Gregório de Nissa, é fundamental, pois o homem aparece como criado por último, nos 6 dias, não é? Evidenciando o domínio sobre as outras criaturas. Pode reinar. Esse poder de reinar está unido à sua liberdade e relaciona-se com a imagem divina, devendo ser reflexo da bondade de Deus na prática das virtudes. A verdadeira imagem é da Trindade: inteligência, palavra e amor. Conhecimento, comunicação, amoroso. O Pai ama o Filho ama o Pai. Do amor do Pai e do Filho surge o Espírito Santo. Essa é a minha resuminho, tá bom? E comunica-se ao homem na obra criadora. E não a do Verbo, isso por estar fortemente ligado à luta dos que negam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Para Basílio de Cesareia, a distinção do que é interior no homem, a alma, e o exterior, o corpo. Para ele, a alma é imortal, porque é feita à imagem de Deus, e o corpo mortal, porque é abandonado na morte. Em Ambrósio de Milão, existe a proeminência da alma sobre o corpo, uma vez que todo o seu pensamento é carregado de influência platônica, perfazendo o mesmo caminho e reflexão de Gregório e Basílio. Com licença, um pouquinho de água. Em Santo Agostinho, encontra-se o composto de alma e corpo, apesar de haver uma primazia da alma, mas não se pode, segundo a sua visão, falar de homem a não ser a partir desses 2 princípios. Essa união entre o corpo e a alma irá suscitar admiração pelo autor
até para o entendimento do mistério da encarnação. Assim, apesar, olha só, queridos, aí ponto F. Assim, apesar da unidade inseparável destes dois elementos, corpo e alma, há também uma grande diferença entre os dois. O homem é uma alma racional que se serve de um corpo mortal e terrestre. Por isso, a distinção que Paulo faz entre carne e espírito adquire, em sua reflexão, sentido fortemente antropológico. Bom, ponto de análise. Primeiro, ponto 2 aqui. O tema da imagem está ligado à própria imagem da Trindade. Não seria suficiente considerar a imagem e semelhança de Deus no homem somente ligada ao Verbo, apesar que aquilo que atribuímos a um, atribuímos ao outro. A alma do homem é reflexo da imagem, mesmo sendo inadequada, não deixa de ser imagem. Pronto. Em Tomás de Aquino, tem-se a atribuição da alma como forma do corpo, salvaguardando a primazia da alma. O homem é constituído de alma e corpo, mas nenhum nem outro é o homem. Considerar a alma como forma do corpo é pensar que a alma humana é subsistente por si mesmo, diferente dos animais. É, pois, a formar do ser material que comunica o seu verdadeiro ser. A alma contém nela o corpo, que faz do homem uma unidade, e não ao contrário. Sempre Tomás considera a alma em primeiro plano. E vai. E o que faz do homem uma unidade. Por isso, o princípio intelectivo é a forma do corpo, porque é ele que o faz viver. A alma é a única forma substancial do corpo, sendo única a lhe dar o ser. Em síntese, vamos ver aqui, gente, ponto 4 da última parte, que é aqui, que eu coloquei como ponto de análise. Vamos ver agora como que é dado a síntese que nós temos em maior profusão, em maior síntese usada por nós na tradição católica. Tomás de Aquino se serve do pensamento agostiniano e também de Hilário de Poitiers para ressaltar que o espírito humano é reflexo de toda a Trindade. Seguindo o pensamento aristotélico, bem utilizado por Tomás de Aquino, mas modificando-o, apresenta a unidade do ser humano sem que ele se perca neste mundo como um ser mundano. Nesse aspecto, vê-se em sua reflexão a ligação, pois o que se busca é um sentido cristológico da definição de homem, isto é, um circunscrever a visão do homem no mistério de Cristo. Aí, meus queridos, eu convido vocês para verem a síntese comigo aqui, não quero me alongar. Conclusão final. E me parece que é a síntese do Marcolino, que resume muito bem Ladária. E eu coloquei aqui, segundo uma ordem que me parecia importante. Vamos lá. O tema bíblico do homem como imagem de Deus é estudado em seus múltiplos aspectos, desde os padres da Igreja até os escolásticos, perfazendo análise dos homens em três: corpo, alma e espírito. Mas é o espírito que busca chegar ao Espírito de Deus, pois é o que existe no homem como puro dom de Deus, e é o que faz plenamente homem. Esse é o primeiro ponto. A antropologia apresentada pelo teólogo Luiz Francisco Ladária se desenvolve em ligação com a cristologia, porque o homem verdadeiro e perfeito que se encontra na natureza e vocação humana de Cristo. Mas o homem é considerado teologicamente como criatura, ou seja,
em relação intrínseca com Deus, devendo ser entendida a partir da sua autonomia, inteligência, vontade, responsabilidade e liberdade, onde o conceito do corpo-alma desempenhará todo o seu papel. Tá bom? Ponto B. Vem comigo agora. Ponto C. O Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, fala do mistério do ser humano, que se torna claro ou menos palpável a partir do mistério de Cristo, o Verbo encarnado, que revela o homem ao próprio homem, fazendo descobrir sua verdadeira vocação. E com isso, entende-se a plenitude divina a partir da revelação de Deus na forma humana de ser. D. Não é possível falar do homem por ele mesmo, isoladamente, ou ao contrário, sua existência e vocação é justamente participação na vida divina, aquilo que nós estudamos na teologia espiritual, não é mesmo? Por isso que a partir do Verbo feito carne, habitando entre nós, o homem chega plenamente ao conhecimento da revelação de Deus, tomando consciência de sua participação divina. Ao mesmo tempo que Deus se revela ao homem como homem, o homem, por sua vez, pode chegar a atingir a verdadeira graça, que é se tornar divino. E aqui está, então, o que eu deixei para vocês é uma tarefa para ser entregue no dia 23 de abril. Quer dizer, estou postando antes para ajudar, mas para ter tempo, exponha o conceito homem criado à imagem e semelhança de Deus. Explique. Agora, antes de finalizar, queria fazer algumas considerações. Vocês entenderam o espírito. Fiz 2 aulas menores para que vocês tenham tempo de estudar. Está aqui no capítulo 3 de Ladária e esse artigo de Marcolino, que nos ajuda muito, porque resume e eu quero que vocês tenham a síntese. A primeira consideração. Fica claro que Ladária, depois de ter estudado, primeiro apresenta aquilo que a Gaudium et Spes faz. O homem só se conhece a partir de Cristo. E desenvolve todo esse tema, mostrando que os padres também partem disso. Imagem e semelhança. Me parece oportuno, e que eu farei na próxima aula, eu quero falar sobre homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. Já temos o conceito da humanidade no seu sentido metafísico, mas há uma realidade e criou homem e mulher e homem os criou. Nós precisamos estudar isso e eu vou criar um esquema meu, pouco pessoal, para apresentar esse tema. Então, eu quero que vocês então aproveitem. A educação remota me parece que inclusive o MEC fala que quando se faz EAD, que o nosso EAD é um pouco forçado pela pandemia, 40% das atividades podem ser de outra forma. Então eu fiz esse pequeno vídeo para que você tenha tempo de responder essa pergunta no tempo preciso. E eu procurei falar menos, mas narrar mais. Então, nós já temos aqui. Os padres nos indicam que em Cristo se revela o homem em semelhança de Deus. A minha ressalva é um pouco do que nós católicos precisamos tomar muito cuidado. Que muitas vezes a gente valoriza por demais a alma ou o espírito e esquecemos que o homem foi criado corpo e alma. Isso recebemos dos nossos pais. E o Senhor depois infundiu o seu espírito. Depois, nós cremos na ressurreição da carne, não na ressurreição só da alma. Depois, como diz aí Justino, não dá, na outra aula, não dá para pensar que o corpo do homem é
igual ao corpo do animal. Pode ser semelhante em funções dos órgãos, em relação física, química, mas, se não, nós não poderíamos entender a profundidade de criado imagem de Deus. Eu digo isso porque nós temos que tratar cientificamente. E tratar cientificamente se trata de o que foi nos dado em composição, em tese, síntese da tradição da Igreja, devem ser ligadas também a compreender melhor a relação misteriosa, crística, mas também trinitária. Nós não podemos dizer que o tratado da Cristologia depende na sua essência do tratado da Trindade, senão nós não entenderíamos Deus e homem verdadeiro e Cristo em sua relação com o Pai. Poderíamos compreendê-lo como um grande filósofo, um grande pensador, um grande rabino, um grande curador, um grande pregador. Mas a Cristologia tem que nascer desses elementos essenciais para depois chegar a compreender Cristo na sua dimensão humana e social também. Por isso, nos que vocês possam aproveitar desses tempos raros, desses momentos de estudo, para aprofundar o tema. Eu paro por aqui e agradeço imensamente a vossa colaboração. Paz e bem.